E agora a gente vai falar de um tema que talvez você aí esteja passando na sua vida ou já passou e ainda não sabe para que rumo você vai tomar, que é o divórcio. Divórcio, uma separação, não deixa de ser um luto. Então vamos entender um pouco mais esse contexto que tem muita dor envolvida, tem muita tristeza, talvez alívio de algumas partes, mas e aí talvez alguns bens envolvidos, é uma confusão toda, ainda mais, né, que aí você pensa que é uma vida, é para você casar, para não separar, mas e daí? Como que isso pode ser olhado com mais carinho aí pelas famílias? Para conversar sobre isso, Deise Rosa, psicóloga, especialista em luto, nossa parceira já está aqui. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. E hoje também a Juliana Munhol, que é advogada da família, do direito da família. Tudo bem, Juliana? Bem-vinda. Tudo bem, Murilo. Obrigada. Olha, quem quer começar? Porque não deixa de ser um luto, eu falei certo? O divórcio? Exatamente. É um processo de finitude, né? Onde eu tinha depositado muitos vínculos, muitos projetos, sonhos, e aí desses sonhos de repente são rompidos. E o luto é isso, é o rompimento de vínculos que me causam dor, né, de intensidades muito diferentes das pessoas. Então, também passa por um processo de olhar para essa dor, de entender o que eu estou sentindo. Algumas pessoas ficam mais raivosas, algumas pessoas ficam mais silenciosas, outros são mais vingativos, outros paralisam. Então, a gente tem ações diferentes diante do processo do divórcio, exatamente como a gente tem ações no processo de luto pela perda de alguém no sentido de morte, né? Então, é um rompimento. Então, há uma dor, sim, e geralmente aí a gente tem alguns casos, né, que é comum, um dos parceiros já vinha entrando num processo de um luto antecipatório, onde eu vou tentando aqui, até que chega uma hora que talvez não acontece mais, e às vezes um outro que é pego de surpresa. E aí é um luto mais intenso do tipo, opa, peraí, como assim? Eu nunca tinha olhado para os sinais. E se esse que já estava sofrendo, já deu sinais, o negócio não resolve, ele vai para a vida rápido, esse aqui vai sofrer. Com certeza. Outra pessoa vai sofrer. Com certeza, vai sofrer. Exatamente. Doutora Juliana, aqui vai no consultório chorar, lá vai com raiva que eu quero as minhas coisas, eu quero tudo que eu tenho direito. Vai chorar também. Vai chorar também? Vai chorar também. O que é mais sensível, o que é mais comum de se ver na hora do divórcio? Ou o que assim, é mais comum de se ver, mas que poderia ser diferente, que as famílias talvez vão para um caminho que não é tão legal? Eu presencio essa dor também, que a Deise presencia, que a psicóloga, né, presencia. Esse cliente vem para mim com essa dor também, então por isso que todo advogado de família tem que ser um pouco psicólogo, porque a gente vive com essa pessoa que está passando por essa dor. E no meio de todas essas emoções, vem a raiva, a dor, o sofrimento, a depressão, né? E a gente acaba acompanhando tudo isso mesmo. E como você perguntou, o que podia ser diferente, né? Quem mais sofre no meio de todo esse imbróglio são os filhos, são as crianças, que ficam no meio desse fogo cruzado, às vezes com um genitor chorando, o outro com raiva, porque não quer dividir os bens, e aí a gente tem que rebolar, porque não é fácil, a gente tenta mediar, fazer uma conciliação, um acordo, sempre pensando nos filhos, mas nem sempre os dois estão dispostos. Então, o advogado de família tem que ser especializado, porque se ele não souber lidar com essa situação, acaba sendo mais catastrófico do que já entende? É muito fácil a gente alimentar a raiva, a vingança, a alienação parental. Então, por isso que é preciso muita sabedoria de entender o que está acontecendo ali, qual é a dor. Até porque eu imagino, a doutora Juliana pode falar melhor, que muitos, pela impulsividade, depois acabam se arrependendo pelos comportamentos que teve por conta da impulsividade. Eu ia perguntar isso, porque a raiva faz isso, a raiva faz a gente ter atitudes. E aí a raiva, eu fico cego diante de algumas coisas. Então, eu fico cego diante da dor dos meus filhos, que estão presenciando isso. Eu quero a vingança a todo custo, se há, por exemplo, no caso de traições ou coisa parecida. E aí a gente observa muito, claro que não é uma regra, mas às vezes a gente percebe que muitas mulheres, para ter esse processo, assim, como que eu posso fazer esse movimento ficar mais justo, já que eu me senti lesada de alguma maneira, pega na questão do financeiro do homem. E os homens, muitas vezes, para penalizar esta mulher por alguma dor, né, enfim, pega na questão da maternidade.
e, né, dos filhos de um modo geral. E aí, quando a gente observa, são dores dos adultos que precisam ser olhadas. Né? Muitas vezes essas dores precisam ser olhadas. Porque nessa questão da raiva, da impulsividade, que vocês devem já ter presenciado muitas vezes, me arrependi, acho que a gente não vai mais separar, a gente conversou e tal. A decisão vai ser da pessoa, né? Do paciente, do cliente, enfim. Mas como que faz esse meio de campo pensando se caso teve traições ou se teve violência, né? Ontem a gente falou sobre alienação parental aqui no programa, assunto seríssimo, né? Até outras questões aí que vêm proteger a mulher nesse sentido, né? O que a gente percebe quando acontece essa impulsividade? Vocês, né, claro, vocês são profissionais, não pode se comprometer de alguma forma, mas tentar, né, trazer uma clareza nesse momento de confusão que talvez a pessoa fique. Eu acredito na restauração do casamento desde que os dois estejam dispostos. Um não consegue sozinho, tem que haver a disponibilidade do casal. Aconteceu traição ou pressão emocional, enfim, se arrependeu, eu quero restaurar meu casamento, eu quero salvar minha família, eu quero continuar convivendo com os meus filhos, não quero me separar, o outro estando disposto. E por isso que eu vou frisar novamente, é preciso procurar um profissional especializado de direito de família para que ele tenha essa sensibilidade, porque ele precisa entender quando realmente esse casamento tem chance de restauração e quando não tem mais, né? Quando já perdeu o respeito, quando há violência. Então, o profissional tem que ter uma sensibilidade. E também a gente conta sempre com o trabalho do psicólogo, né? Que acaba nos respaldando, nos ajudando. Geralmente é uma troca. Né? É isso. Porque existem Olha, algumas que legal. situações que você percebe que fala assim, opa, peraí, eu tô vendo que os seus direitos estão sendo lesados, vamos procurar um profissional que possa te auxiliar, né? E ao mesmo, esse processo todo acho que é bem importante também, de parcerias de modo geral, porque os profissionais, como eles estão neutros nesta relação, eles não estão com a dor é do casal, e aí cada um carrega a sua dor, até porque cada um vem com a sua história de vida, com o seu sistema familiar, enfim. Então, quando vem alguém neutro e olha, peraí, olha isso que você está fazendo, vamos olhar para cá, vamos tentar resolver desse jeito, vamos olhar para essa forma, e a gente observa, Murilo, diferente do que às vezes as pessoas pensam, né, a psicologia, e talvez até um pouco a questão do direito, na psicologia a gente pensa assim, vou lá na psicologia para a gente juntar o casal 100% das vezes. E não é verdade isto, né? Como a Juliana falou, eu também acredito que se tem algumas coisas que ligam esse relacionamento, vamos olhar para elas para tentar restabelecer e restaurar esse casal. Porém, existem algumas situações em que eu preciso fortalecer um desses dois para sair dessa relação quando a relação ela tem, por exemplo, a questão da violência. Né? E geralmente na violência, um é muito fragilizado e tem muita dificuldade de sair desse movimento. Então, às vezes a gente, né, sempre buscando este relacionamento. Opa, mas existem alguns casos em que a gente busca fortalecer um dos dois, né, para que eles consigam, existe vida mesmo sem o casamento, né, eu consigo buscar a minha relação comigo, principalmente, né, mas é claro, isso são alguns casos, né, cada caso é um caso, a gente tem que olhar, porque muitas vezes é isso, quais são as dores que cada um dos dois carregam, e são para essas dores que a gente precisa olhar. E é curioso, né, a gente pensar que cada um também tem uma personalidade. Vocês têm que identificar isso na conversa, na família, até talvez a personalidade dos filhos, isso vai influenciar? Como que é isso na prática? A gente acaba percebendo que há sempre não uma regra, mas o que a gente observa, que tem, às vezes, um que é mais dominante, um que é mais submisso, passivo, e geralmente o passivo acaba sofrendo mais, como a Deise falou, a gente tem essa parceria, às vezes verificando que um está sofrendo demais, está passando por uma depressão, que às vezes é o luto do divórcio, a gente acaba encaminhando para uma psicóloga, que vai acabar nos respaldando nesse processo. Então, sim, tem vários tipos de personalidade de casais, e aí um que acaba sobressaindo sobre o outro, e acaba sendo mais conflituoso.
Até no desenvolver dessa conversa, desse processo, isso vai ser levado em conta, então. Isso é levado em conta também, justamente por isso, né? A gente tem que levar em conta a história de vida de cada um, o jeitão mesmo, né? Eu sou aquela pessoa que preciso falar, eu falei, o outro não me ouviu. Opa, então peraí, vamos olhar para isso aqui, que necessidade que você tem, talvez o outro está conseguindo te entender, talvez o outro está pedindo para que você tenha ação, e você não está tendo ação, porque é o meu jeito, mas eu também não me esforço para fazer. O que a gente observa, Murilo, é que muitas vezes, muitas mulheres, e hoje a gente tem um número muito maior de mulheres pedindo divórcio, entrando com o processo, não é? E são mulheres que normalmente, claro que cada caso é um caso, mas é comum a gente observar assim, eu tentei, eu falei, eu fiz, eu mostrei, fui para terapia de casal, fui para a igreja, fui para não sei aonde. E enquanto o outro, não, que bobeira, que bobeira, isso aí não tem nada a ver. Até que chega uma hora que ela chega no limite e fala, eu não quero mais. Não, agora eu vou mudar. Mas aí quando ele fala, agora eu vou mudar, toda a admiração que esta mulher tinha, essa admiração ela foi perdendo. E aí, às vezes, a admiração ela não é muito difícil resgatar de novo, sendo que todas as minhas fichas ali foram depositadas e o outro não ouviu. Porque não quis ouvir, porque achava que era bobeira, porque né? Então a gente e também alguns dados mostram que os homens eles são mais acomodados, no sentido de tá bom aqui, não tá bom, mas também sair daqui dá mais trabalho, então deixa quieto. Vai levando assim. E a mulher não dá conta de ir levando assim, se não tá bom. Ela precisa buscar algo que faça ficar melhor. É claro, eu estou falando de mulher e de homem e depende muito de cada casal. Né? A gente observa que são situações bem comuns. Casais homossexuais também? Tem um mais que calmo, que mais agitado? Também igual. Porque geralmente é isso. A gente geralmente busca, quando fala assim, a tampa da panela. E aí, quando se pensa na tampa da panela, as pessoas pensam que é alguém igual a você. Primeiro que a tampa não é igual à panela. Então, não é alguém igual a você. E, geralmente, Murilo, que legal de pensar, né? porque se você for pensar, eu quero a tampa da minha panela, mas a panela é desse jeito, a tampa é de outro jeito. Então, a tampa da sua panela não vai ser igual a você. Ela vai ser diferente. E é essa diferença que, normalmente, lá atrás, no início, nossa, eu admiro ele porque ele é tão calmo, eu admiro ele porque ele é passivo, eu admiro ela porque ela fala demais, admiro ela porque ela é extrovertida, expansiva. Aquilo que eu admirei é o que geralmente eu não tenho. Então, eu admiro. Porém, com o tempo, é exatamente aquilo que eu admirei, que, meu Deus, que devagar. Meu Deus, por que fala demais? Então, é aquilo que... A panela errada ou a tampa, que muitas vezes é o que vai dar choque depois de um tempo. E aí, se esse casal não consegue entrar nesse consenso de sim, nós somos diferentes e você me completa justamente por essas diferenças. E essa questão de personalidades diferentes, não importa se é homem, mulher, entendeu? Se é homem com mulher, enfim, porque é de pessoas, é de humano. Então, por isso que nos casais homoafetivos também. E sabe o que é muito legal? Até por isso que, né, a gente fala entre a dor e o recomeço. Que o que a gente observa de que muitos casais, após acontecer o processo de divórcio, após passar por todo esse sofrimento, essa depressão, essa tristeza, a raiva, eles acabam olhando para dentro de si e vendo o que erraram, o que tem que mudar. Que não são alecrins dourados também, né? Que eu não nasci assim, eu não cresci assim, eu não sou Gabriela e eu posso mudar. E eu já ouvi de muitas pessoas dizendo, nossa, eu perdi um casamento porque eu era assim. Cabeça e agora dura. Eu sou diferente, agora eu aprendi, agora no meu novo relacionamento eu quero fazer diferente. Eu já ouvi de muitos casais, nessa nova união eu quero fazer diferente, eu não quero mais ser como eu fui, porque eu já perdi um casamento assim, por ser assim. E é muito legal quando a pessoa se reconhece com o erro que cometeu e quer fazer diferente. Eu acho lindo. Por isso a importância da gente olhar para a tristeza. O que é a tristeza? Qual é a função da tristeza? A tristeza faz a gente refletir sobre a vida. Nós queremos fugir dela, porque ela dói. Não tem como fugir. E a gente tenta fugir, mas as pessoas que se permitem entrar em contato com a sua dor, elas vão refletir e vão evoluir como pessoa muito mais do que aqueles que tentam empurrar a vida com a barriga. Eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. E aí o forte se torna fraco lá na frente. Enquanto aquele que parou, pensou, chorou, refletiu, ele vai evoluindo enquanto ser humano e se torna uma pessoa muito mais forte de verdade. Quando tem um divórcio, entre essas, forçado, nem sei se é esse o termo, quando tem a morte, é mais sensível também para lidar
com esse recomeço, já que a gente está falando do recomeço, porque eu posso separar e recomeçar minha vida sozinho. Nesse caso, quando não tem, né, essa vontade da separação. Mas aí, Murilo, não é um divórcio. Não aí entra é um rompimento. Assim. Ah, legal. Entendeu? É um rompimento natural. É a vida que me tirou. Que não trouxe, foi né? o nosso relacionamento que acabou. Porque a morte de um companheiro não há um rompimento no sentido divórcio, de brigas, certo? Ele há um rompimento, não é um abandono no sentido ele não me quer mais. Se ele estivesse aqui, estaríamos juntos. Então, por isso até quando a gente fala, né, o namorar um viúvo, uma viúva, é diferente de namorar uma pessoa que já foi divorciada, que já foi casada com outra pessoa. Por quê? Porque no divórcio houve a dor, houve o rompimento, houve a raiva, tudo isso, e aí com o tempo vai tendo o esquecimento e vai ficando lá no fundo. Ele faz parte da minha história, mas não tem mais a emoção. No caso de uma viuvez, eu posso amar para sempre aquela pessoa. E essa nova pessoa que chega na minha vida, para esse relacionamento novo dar certo, ela vai precisar respeitar aquele amor que ele não foi apagado no sentido de brigas, ele foi, enfim, né? Ele foi tirado da minha vida, mas ele continua dentro de mim. Mas sabe, falando disso, o que eu observo, porque eu sou advogada de família, também trabalho em inventários. Então eu acabo trabalhando para esse viúvo, que muitas vezes tem que resolver a questão financeira do casal, da família. E o que acontece? Você vai confirmar. O processo de dor é muito parecido. Primeiro a tristeza, a depressão, depois a raiva. Meu Deus, por que ele morreu? Como que ele foi me deixar? E agora? E essas dívidas, e esses bens, e o que eu faço? Então, o processo é muito parecido. Porém, a causa, o motivo difere. E é nesse motivo que muita coisa muda. Isso, é isso mesmo. E aí se torna mais leve. Doutora... Mais leve, mais pesado, enfim, diferente. Não é nem leve, diferente. Sim. Doutora Juliana Munhol, advogada da família, Deise Rosa, psicóloga, obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço. Até a próxima. Até.